Oi, gente! Somos alunos do Instituto de Biociências da USP e hoje vamos falar sobre como é a percepção de mundo de certas espécies, os sentidos e a formação de memória. Existem milhões de espécies no planeta e cada uma delas possui percepções de realidade diferentes, que variam de acordo com a relevância dos aspectos do mundo que interferem na sua sobrevivência. Essa percepção tem relação com as estruturas sensoriais e com as células que captam estímulos do ambiente. Assim, os organismos possuem diferentes maneiras de manter seu desempenho biológico ótimo, que foram moldadas com o decorrer da evolução a partir do mecanismo de seleção natural, que selecionou aqueles que possuíam características mais adequadas para sobreviver ao ambiente e desempenhar suas atividades biológicas, como crescimento, atividade, reprodução e sobrevivência. O clássico exemplo das mariposas ilustra essa ideia. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, devido à liberação de poluentes na atmosfera, ocorreu o escurecimento dos substratos em que as mariposas costumavam ficar, fazendo com que as mais claras ficassem mais evidentes do que as mais escuras e tornando-as mais visíveis para os predadores. As mariposas mais escuras tinham mais chances de sobreviver por não serem vistas, portanto, teriam mais chances de deixar descendentes também, fazendo com que as gerações futuras fossem, em sua maioria, compostas por aquelas que eram mais escuras. O processo evolutivo pode variar muito entre os organismos, alterando suas estruturas sensoriais. Nos primórdios, isso acontecia somente em nível celular, respondendo a estímulos do ambiente, e hoje acontece também com estruturas complexas de organismos pluricelulares. Porém, os animais possuem níveis de especialização diferentes em estruturas variadas. Por exemplo, a maioria dos morcegos tem hábito de vida noturno e, por conta da baixa visibilidade durante a noite, seu sistema auditivo se desenvolveu mais do que os outros sentidos ao longo da evolução, com um sistema de ecolocalização eficiente. Para as aves de rapina, a visão é o sentido mais importante. Enquanto voam a 160 km por hora ou mais em grandes altitudes, os falcões conseguem enxergar pequenos animais graças ao número reduzido de vasos sanguíneos que possuem na retina. Como os vasos espalham a luz, ter menos deles significa ter uma visão mais acurada em longas distâncias, permitindo a captura de suas presas. A toupeira nariz de estrela tem 22 pequenas trombas em seu nariz, que somam cerca de 100 mil fibras nervosas, número que representa 6 vezes mais receptores táteis do que o encontrado em uma mão humana. Em cada um dos pequenos tentáculos se move com uma velocidade maior do que os olhos humanos podem detectar. Ela possui esse sentido aguçado por viver enterrada no solo e não ter visão desenvolvida. De maneira semelhante, as minhocas têm seu corpo coberto por receptores gustativos, que conseguem detectar alterações químicas no solo e captar sabores. Já as cobras, além de saborear suas presas, usam a língua para rastreá-las através do cheiro. O órgão bifurcado é capaz de captar moléculas de cheiro de outros animais através de ductos especiais que as cobras têm na boca. Esses ductos se ligam ao órgão de Jacobson, que é capaz de detectar onde a presa se encontra. Diferentemente desses animais, que apresentam as áreas do cérebro correspondentes a cada um desses sentidos proporcionalmente maiores, os seres humanos, por outro lado, possuem todas as áreas do cérebro relacionadas aos sentidos com tamanhos relativamente proporcionais entre si, ou seja, em pessoas que não possuem deficiências relacionadas aos sentidos, nenhum deles se sobressai em relação a outro. Diferente do que acontece no cérebro de um rato, por exemplo, que por possuir o olfato mais aguçado, tem a estrutura do bulbo olfatório proporcionalmente maior do que as estruturas do encéfalo, mesmo tendo o tamanho absoluto de seu cérebro menor que o do cérebro humano. O resultado final da percepção de algum elemento do mundo é dado pela soma de todos os sentidos do indivíduo: tato, paladar, olfato, visão e audição. Visto esses exemplos, vamos agora dar maior foco ao sistema olfatório. O olfato é um dos 5 sentidos. Por meio dele, o homem, assim como os demais animais, percebe diferentes odores. O principal órgão do sistema olfativo é o nariz. As células olfatórias, ou mucosa amarela, localizadas no topo da cavidade nasal, captam as moléculas aromáticas dissolvidas no ar. Funciona da seguinte forma: ao aspirarmos, o ar entra pelo nariz e alcança células olfatórias, que, estimuladas pelas moléculas aromáticas, enviam impulsos nervosos ao cérebro, onde são produzidas as sensações olfatórias.
A sensibilidade das células olfativas é grande, de modo que poucas partículas já são capazes de estimulá-las e produzir a sensação de odor. O sistema olfativo é capaz de detectar um odor de cada vez, sendo que um odor pode ser a combinação de vários odores diferentes. Em situações nas quais existem vários odores no ar, o odor mais intenso será dominante, ou no caso de odores de mesma intensidade, a sensação oscila entre os odores sentidos. Quanto maior o estímulo, maior a intensidade da sensação de odor. Outra curiosidade sobre o olfato é a sua capacidade adaptativa. Ao sermos expostos a um forte odor, a sensação olfativa, que a princípio é intensa, após alguns minutos, torna-se imperceptível devido à habituação dos receptores. Além disso, o olfato está relacionado às emoções e à formação de memória. A relação entre o cheiro e memória pode ser explicada devido à convergência entre a região para a qual os dois fatores se direcionam. Um estudo sobre as diversas maneiras que nosso olfato atua diz que mensagens olfativas vão diretamente do nariz para o córtex olfativo do cérebro, para processamento instantâneo. É importante lembrar que o córtex olfativo está envolvido com o sistema límbico do cérebro e com a amígdala, onde as emoções nascem e memórias emotivas são registradas. É por isso que cheiros, sentimentos e memórias ficam tão próximos. Outros estudos investigam a relevância emocional estabelecida entre os cheiros e memórias, em que a serotonina, um importante modulador de humor, quando liberada no bulbo olfatório, afeta a representação neural dos odores. Também diz que os cheiros podem despertar sentimentos bons ou ruins, remeter a diferentes lembranças e serem capazes de direcionar o comportamento humano. E é por este motivo que eventos que ocorrem na infância, geralmente causadores de algum impacto emotivo considerável, podem ser registrados ao sentirmos determinado odor que nos lembre uma situação, causando sensações de alegrias ou tristezas. Por exemplo, quando você sente o cheiro de fogueira, é possível que isso te faça lembrar de uma festa junina. Os dados para este vídeo foram retirados dos sites da Discover Magazine e da InfoEscola, e também de dois artigos, um escrito em 1995 e outro em 2016. É isso, obrigada por terem assistido e deem like se tiverem gostado. Valeu!